Deus amado, recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração por mais essa oportunidade de estarmos em Tua casa para juntos ouvirmos a respeito de coisas relativas ao Teu reino. Nós queremos Te bendizer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, mais uma vez demonstrada quando o Senhor concede o nosso povo, o povo pernambucano, o povo de Recife, mais uma vez a realização dessa conferência teológica. Nós Te bendizemos pelo privilégio de termos o Dr. Shed, o pastor Franklin, os irmãos da Vida Nova, Senhor, entre nós. Eles que têm nos abençoado, Senhor, trazendo literaturas, trazendo também explanação da Tua palavra para o crescimento da Tua igreja. E nesse momento, ó Pai, que nós estamos pensando sobre avivamento e renovação para a igreja brasileira, que o Senhor Deus conceda de fato a nós outros a bênção de experimentarmos um relacionamento mais profundo com o Senhor, de forma que todos possam ver Cristo através das nossas vidas. Que o Teu nome seja honrado e glorificado através delas, Senhor. É assim que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Portanto, nessa ocasião, queremos, em nome da Vida Nova, dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que se encontram aqui. E sem mais delongas, passamos a palavra para a equipe de louvor da igreja, que estará ministrando louvores ao nosso Deus. Ele exaltado
Gostaria de convidar o pastor Shed a vir à frente. Eu vou estar orando por ele agora. O tema de hoje à noite é a teologia da cruz como caminho para a renovação da igreja. Vamos orar, depois o pastor Shed está com a palavra. Senhor Deus, nós nos aproximamos desta casa nessa noite para escutar a Tua palavra. Ó Senhor, dá Teu Espírito ao Teu servo. Ó Senhor, capacita-o, descansa a mente dele, aquece o coração do Teu servo. Ó Senhor, que ele divida esse pão que vem do céu, a Sagrada Escritura conosco nessa noite. Senhor, edifica-nos, aquece o nosso coração, traz luz para a nossa mente, sacia a nossa alma. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que a pregação da Tua palavra seja de fato Tua palavra. Nós imploramos isso em nome de Cristo, nosso único Salvador, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Franklin Ferreira, um escritor que todos devem conhecer quando lerem a sistemática dele. Muito boa noite a todos. A minha alegria em vê-los de volta é superada só por minha admiração que você voltou. E espero que a som fique um pouquinho mais claro e que o assunto nos empolgue, como me empolgou quando eu tinha 8 ou 9 anos, lá na Bolívia. Nem sei porque eu abri um livro e lá estava um desenho de Cristo crucificado. Até hoje eu lembro como eu fui tocado, como meu coração foi partido ao olhar naquela figura. Não sei quem preparou, e realmente se tornou para mim, naquela idade tão nova, a cruz real. A ideia de avivamento, segundo a autoridade máxima, que é Richard Owen Roberts, que ajuntou 9.000 títulos sobre o assunto, a sua definição é muito fácil de decorar. Avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Obra ordinária é todos os dias, mas quando Deus faz algo especial, cai dentro deste campo chamado avivamento. A teologia da cruz, como o centro do avivamento, deve ficar óbvio para todo mundo. Mas nossa tentativa nesta noite vai ser de ler alguns textos bíblicos, comentar a importância que esses textos têm, para nós entendermos realmente por que a cruz é de fato o centro da renovação do ânimo da igreja, a renovação da vida espiritual de cada membro da igreja, e é de fato aquilo que resolve o problema principal de todos nós, que é nossa
pecaminosidade, nossa culpa. A teologia da cruz inclui várias verdades doutrinárias que podem ser ajuntadas em nosso estudo, mas nunca omitidos. Se omitir uma dessas verdades, a teologia fica defeituosa ou até pode desaparecer. E o liberalismo, que ainda não teve muita influência sobre nossa doutrina evangélica no Brasil, lá na outra América e na Europa tem tido muita influência. Eu fui capelão de um navio quando eu terminei o seminário nos anos 50, e eu tive o privilégio de pregar um domingo para todos aqueles turistas, e outro domingo pregava um aluno do Paul Tillich, aquele famoso teólogo alemão que tem livro já traduzido em português. E esse irmão, não lembro mais o nome dele, e eu não sei se eu posso chamá-lo de irmão, ele podia pregar uma mensagem inteira sem mencionar o nome de Deus e nem o nome de Jesus Cristo, e muito menos a cruz de Cristo. Realmente o liberalismo cancelou de uma vez a necessidade de ter uma teologia sobrenatural, uma teologia que pode falar sobre avivamento como uma obra extraordinária de Deus e não dos homens. Avivamento, então, e renovação dependem especificamente de um conjunto de textos bíblicos, fontes bíblicas e doutrinas bíblicas, entendidas e aplicadas à vida pessoal e à vida da igreja pelo poder do Espírito Santo. Segundo um autor que eu aprecio muito, o Dr. Richard Lovelace, o livro dele é Teologia da Vida Cristã, Dinâmicas da Renovação da Igreja. A renovação da igreja, a renovação na vida espiritual de todos nós, requer, em primeiro lugar, uma percepção da santidade de Deus. Se nós não subirmos o Monte Sinai com Moisés e entrar na sua presença e entender como Deus é santo, 3 vezes santo, avivamento dificilmente pode ser um avivamento evangélico e bíblico. Temos que perceber a justiça e o amor de Deus. Dr. John Piper fala numa das suas mensagens que quem não ama a santidade, para quem essa é uma obsessão, ele não vai sentir a falta dela quando ela desaparece ou esvanece de sua vida. Se nós não amarmos uma pessoa que nos abandona, nós nunca vamos chorar que essa pessoa foi embora. Mas se nós somos absolutamente apaixonadas pela noiva ou pelo futuro marido, e ele vai se escassear de nós, desaparecer de nossa companhia, nós vamos chorar muito. É a mesma coisa com a santidade. Alguém ama e quando perde, chora. Bem-aventurados foi a palavra de Jesus para aqueles que choram, porque eles serão consolados.
Nos avivamentos que eu conheço, que eu tenho lido, a choradeira é a característica básica e fundamental. No avivamento que ocorreu há 162 ou 3 anos atrás, no norte da Irlanda, como o mover de Deus foi tão extraordinário, que o pessoal de toda a região reuniu na praça para ouvir vários pastores pregando para diferentes sessões dessa enorme multidão naquela cidade de Carley. Durante a pregação do relator, aquele escreveu sobre o assunto, ele disse que ele ouviu um som tão estranho que ele parou de falar, foi se aproximar e uma pessoa tinha caído, estava nas mãos de alguém tentando consolá-lo, e quando ele chegou lá, ele simplesmente estava gemendo e clamando: "Oh Deus, meus pecados, meus pecados." O pastor sussurrou no seu ouvido que Jesus morreu para perdoar nossos pecados, mas parecia que ele nem ouvia. Irmãos, se nós não temos uma concepção clara da santidade de Deus e a nossa necessidade dessa santidade, dificilmente vamos chorar como aquele jovem que durante tanto tempo ficou clamando: "Meus pecados." Segunda coisa que precisamos, segundo o professor Lovelace, é uma percepção da profundidade de nossa pecaminosidade e culpa. Havia uma época em que chorar pelos pecados era comum. Hoje não. Isso me levanta a pergunta: será que nós estamos de fato experimentando um verdadeiro avivamento no Brasil? Será que nós estamos levianamente cobrindo nossa pecaminosidade com uma graça barata, um arrependimento superficial, e não aquilo que caracterizava os avivamentos do passado de uma forma tão extraordinária? Duas realidades: a tremenda natureza da santidade de Deus e nossa profundeza de nossa pecaminosidade. Agora, a solução que junta estas duas necessidades para qualquer avivamento é a cruz de Cristo. É ter aquela experiência que eu tive de uma forma bem de criança, uma experiência que eu passei quando Deus tocou na minha vida de uma forma tão profunda, cortou meu coração, quando eu reconheci minha pecaminosidade, já faz bastantes anos, e a qualquer hora pode acontecer de novo. Renovação ocorre quando nós temos uma percepção da maldade de nosso interior. Quais são aquelas características e doutrinas que cercam a cruz de nosso Senhor Jesus? Primeiro, a encarnação de Cristo.
Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro em Cesareia Filipos, no norte de Israel, aponta para esse fato, enquanto a opinião geral entre os contemporâneos de Jesus foi que ele era um profeta. Pedro acertou a verdade essencial: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E quando ele fez isso pela revelação que Deus Pai lhe deu, ele estava afirmando aquilo que os concílios da igreja reafirmaram durante centenas de anos depois. Isto é, que Jesus Cristo é da mesma natureza. Eles usavam uma palavra meio esquisita para falar de personalidade, que ele era da mesma substância do Pai. Esse Senhor Jesus se tornou carne no ventre de Maria, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que aquele que nasceu no primeiro Natal e cresceu trabalhando como qualquer carpinteiro de Nazaré, e depois batizado pelo Espírito Santo no Rio Jordão, ele sai para a cruz, caminhando para a cruz, cerca do ano 30 ou talvez mais cedo, 27 por aí. Hebreus nos garante que o sangue de animais, que era a prática da época durante centenas de anos, não tem capacidade de tirar qualquer pecado. Falando de Jesus, ele declara como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Se Jesus não fosse da mesma substância ou natureza de Deus Pai, ele não poderia ter feito esse tremendo serviço para nós. Diz o apóstolo Paulo: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Para nos salvar, portanto, o Novo Testamento está demais claro que aquele que era Deus precisava se encarnar, tornar-se carne, de maneira que se une Deus, natureza, sem qualquer defeito divino, com natureza humana, para que ele pudesse levar até a cruz nossos pecados. A aplicação da verdade, da humilhação de Cristo deve nos afetar, uma vez que percebemos a profundidade da nossa rebelião e falta de justiça. Número 2, Hebreus fala de uma outra exigência, que o sacrifício fosse voluntário. Citando o Salmo 40, versículos 6 a 8, o autor desse livro do Novo Testamento contrasta o sacrifício voluntário de Cristo com os holocaustos de animais. Essas ofertas não quiseste, nem dele se agradaste, então acrescentou: aqui estou, vem para fazer a tua vontade. Pelo cumprimento dessa vontade,
fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Hebreus 10, 8 a 10. A teologia da cruz se fundamenta na vontade de Cristo, o Senhor nosso. Em Getsemane, nós percebemos que Jesus orou pedindo que o Pai afastasse esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua. E o Pai não removeu esse cálice. Jesus bebeu até o fim. Número 3, a teologia da cruz requer que Jesus morresse e não apenas sofresse humilhação ou aflição humana qualquer. Sem a morte do sacrifício, não existe oferta pelo pecado, pois ele foi eliminado da terra, assim diz o profeta Isaías, a terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Isaías 53, 8b. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, já indicando claramente no Antigo Testamento que o Messias, que viria futuramente, o Filho de Deus, ressuscitaria depois de ter morrido, e nós sabemos, durante aqueles 3 dias no sepulcro. Que tipo de prole? Ficou claro, seria o povo que aproveitasse a oferta de infinito valor, como foi a morte de Jesus na cruz por nós, recebido pela fé e união com Ele. O pastor Tim Keller, de Nova York, e a Vida Nova acaba de lançar o livro dele chamado A Cruz do Rei. Ele tem um dom, é óbvio. Se sua igreja cresceu em Nova York, uma das cidades americanas mais pagãs que eu conheço, e cresce a ter 5.000 membros, é porque ele tem um dom de ver nas Escrituras e explicar as Escrituras de uma forma especial. Eu sei que nem todos vão ler esse livro, mas pelo menos dá uma folhada, pelo menos leia uma página, pelo menos medite num parágrafo. A teologia da cruz, segundo este irmão Tim Keller, que já esteve no Brasil, ele mostra o profundo significado do versículo de Marcos 10, 45, que olha para Isaías 53 e faz alguns pontos bem importantes. Número 1, o fato de Jesus ter usado o verbo veio é uma forte indicação de que ele já existia antes de nascer. Ele veio ao mundo. Número 2, ao dizer que não veio para ser servido, todos lembram desse versículo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Essa frase, não veio para ser servido, ele assume que tinha
todo o direito de esperar ser honrado, servido quando veio, embora não exercesse esse privilégio. Número 3, a última frase, para dar a vida em resgate de muitos, sintetiza a razão pela qual ele tinha que morrer. Jesus veio para ser um sacrifício substitutivo. O grego anti significa em vez de ou em lugar de muitos. O termo resgate vem de lutron em grego, que significa comprar a liberdade de um escravo ou de um prisioneiro. O resgatado faria um enorme sacrifício em pagamento. Aquele que resgata faria um enorme sacrifício em pagamento, algo que estivesse à altura do valor ou que pagasse a dívida do escravo ou do prisioneiro e dessa forma obteria sua liberdade. Número 5, a escravidão com que ele lida é de natureza cósmica. Um mal cósmico, pagarei o resgate que seria impossível para vocês pagarem e conquistarem sua liberdade. O pagamento foi a morte de Cristo na cruz. E número 6, Jesus falou de muitos que seriam resgatados, uma palavra que exclui o universalismo, porque não diz para resgatar a todos. Se todos serão salvos, então teria que dizer que ele veio para resgatar a todos. Uma pergunta que só Deus pode responder. E se Jesus morreu por você, meu irmão, e você, minha irmã? Porque se ele morreu e comprou com seu sangue na cruz a sua vida, nós gozaremos juntos a eternidade adentro, uma vida sem fim, por causa do preço pago naquele terrível cruz, no dia 14 de abril do ano 30. A teologia da cruz exige a ressurreição daquele que sofreu, como nós já vimos em Isaías 53. Paulo afirma esta verdade em Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A ressurreição de Jesus foi a autenticação, foi o carimbo, o selo de aceitação da parte do Pai do sacrifício e a confirmação da palavra de Jesus na cruz. Está consumado. Não há mais nenhum preço, nenhum tostão de custo que pode ser cobrado. Está pago integralmente. A morte de Cristo em nosso lugar deve ser entendida como expiatório e redentora. Renovação e avivamento surgem da compreensão da justificação e a santificação. Quando Martinho Lutero, lecionando Romanos, lá para as idas de 1517, lá em Wittenberg, ele chega àquele texto de Romanos 1,17, que Jesus Cristo, que forneceu para nós a justiça que sempre tinha sido entendido por Lutero como a justiça que nós temos que produzir. Em outras palavras, todos temos que ser santos.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele martelava naquele texto, até um dia, Deus revelou para ele, e foi o avivamento que trouxe a reforma, que isso não era a justiça que nós produzimos, em prol de nossa total necessidade de sermos justos, mas foi a justiça que Deus forneceu para nós, na pessoa de Cristo na cruz, e que nós recebemos simplesmente pela fé. Os irmãos sabem muito bem que nós não chamamos de ninguém de santo. Nem São Paulo, nem São Pedro, nem São João, nem mais nenhum santo, ainda que nossas ruas e nossas Bíblias às vezes tem essa palavra santo à frente da palavra. Tem uma razão que nós não chamamos ninguém de santo. É o fato que nós não acreditamos que desde Adão até hoje tem alguém que tem vivido uma vida perfeita. Tem havido pessoas extraordinárias, podemos até chamá-las de pessoas avivadas, homens como São Francisco, homens como Santo Antônio e outros dessa natureza, mas nenhum deles merecia esta palavra descritiva santo. Quando morreu João Paulo II, foi repetindo essa palavra santo, santo, como se ele fosse santo. Amados irmãos, não tem nenhum filho ou filha de Adão que é santo. Portanto, a justiça precisa vir de fora, como presente, e precisa ser recebido pela fé. Essa então foi a principal fundamento da gloriosa reforma que nos tornou possível esta reunião, Vida Nova, toda editora evangélica, teologias sistemáticas, tudo é resultado desse avivamento chamado a reforma da igreja, baseado em versículos como Romanos 1:17. A teologia da cruz quer dizer que para ser eficaz, todos nós que cremos precisamos morrer com Cristo. Em outras palavras, nós temos que ser unidos a Cristo, ou como Paulo diria, inseridos em Cristo. Uma frase que ele usa mais de 100 vezes no Novo Testamento: estar em Cristo, estar em Ele. Aquele texto que foi lido esta noite em Efésios 2, que em Cristo é que nós somos ressuscitados, em Cristo que estamos vivendo em lugares celestiais, nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Pois o amor de Cristo nos constrange, assim diz Paulo em 2 Coríntios 5, nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pela fé é essencial que entendamos isto e aceitemos a nova realidade de estar inseridos em Cristo e, portanto,
uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação há. Colossenses, Paulo explica muito bem a teologia da cruz em relação aos benefícios e razões da cruz. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continua a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele o removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O poder renovador da cruz transparece nesse trecho da palavra de maneira gloriosa. O Salvador divino voluntariamente obedeceu à vontade do Pai, com o propósito de anular nosso egoísmo e rebelião. Por que ele fez isso? Claramente para mudar nossa perspectiva, para tornar-nos conscientes do sacrifício e dor necessário para nossa redenção e transformação. Se de fato Deus nos vivificou em Cristo, como poderíamos pensar que a maneira que vivemos não importa para Ele? Se Ele morreu uma morte tão agonizante, tão terrível para conduzir-nos a Deus como filhos e filhas, como nós não deveríamos refletir a imagem do seu Filho unigênito? Parece que seja mais do que óbvio que devemos ser santos. Como se entende isso? Em Cristo somos santos, somos perfeitos por causa da justiça dele. Ao mesmo tempo, nós somos convidados e obrigados a correr atrás da santificação. Para quê? Para sermos portadores da imagem de Cristo. Diz o Dr. Vernon Grant, quando esteve aqui em Águas de São Pedro, há muitos anos: Deus ficou tão alegre com seu Filho amado, que Ele quis muitos filhos e filhas como Ele. Daí Ele mandou seu Filho para morrer e nos resgatar, para através do seu Espírito criar em nós aquela santidade que seu Filho viveu aqui na terra. Portanto, o interesse que Deus tem em sua vida e a minha de refletir a perfeição do Filho, nós vemos no próprio sermão de Jesus: sede perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito.
Paulo escreveu aos Tessalonicenses: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O autor de Hebreus colocou da seguinte forma: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Para os coríntios que sofriam dos efeitos de uma autoavaliação altiva e orgulhosa, Paulo disse: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, que estamos sendo santificados, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 acrescenta: nós não pregamos a Cristo, claro, exatamente a Ele que nós pregamos, a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:23, Paulo visa humilhação tão claramente evidenciada na cruz de Cristo, como o encontro e esse incentivo a largar a autoestima e o orgulho para abraçar a fraqueza de Deus, que é infinitamente mais forte do que a força do homem. Nos 4 evangelhos encontramos o convite de Jesus nas seguintes palavras. Por exemplo, em Marcos, Jesus colocou esta verdade da seguinte maneira: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, mas quem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Para que tomar a cruz, se não é para morrer e ressuscitar com Cristo, e também desvalorizar do mundo e almejar o tesouro sem preço que o Senhor Jesus nos ofereceu na cruz e no túmulo vazio. João 12. 4 exigências e 4 promessas. Versículos 24 a 26 de João 12. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Se a exigência, o grão tem que morrer. Talvez uma referência ao próprio Senhor Jesus. Qual é a promessa? Se morrer, dará muito fruto. Agora, segunda exigência, versículo 25. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, é a exigência, recebe a promessa, a conservará para a vida eterna. Número 3, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. Exigência. Promessa: onde eu estou, o meu servo também estará. E finalmente, número 4, aquele que me serve, a exigência, temos que servi-lo, recebe a promessa: meu Pai o honrará. No livro que eu já mencionei, A Cruz do Rei, encontramos uma citação dramática da Cynthia Heimel. Esta citação eu quero ler para os irmãos, porque é realmente fascinante. Eu morro, diz ela, de dó de celebridades, políticos, artistas, pessoas famosas e muito ricas. Eu morro mesmo.
Eles já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa terrível. Eles queriam ser famosos, mais do que qualquer um de nós, trabalharam, se esforçaram o máximo para isso. No dia seguinte, à conquista da fama, querem tomar um overdose, pois aquele sonho impossível, pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, que faria da vida deles algo insuportável, que lhes traria realização pessoal, felicidade, havia chegado finalmente, e nada havia mudado. Eles ainda eram eles mesmos. A desilusão fizera deles pessoas que viviam aos berros, insuportáveis. Eu lembro ter lido os últimos dias de Elvis Presley, de Nashville, Tennessee. Um jovem conhecido em toda a América e boa parte do mundo também. Talvez os irmãos não sabem, mas ele morreu por um overdose. Quer dizer, ele não entendeu ainda que ele conheceu, ele cantava hinos gospel, mas ele nunca tomou para si mesmo a mensagem da cruz e como isso poderia afetar a sua vida. O pastor Keller continua dizendo: Cynthia então acrescentou uma observação que me deixou sem fôlego. Acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que mais acalentávamos. Jesus não fez isso conosco. Nosso verdadeiro problema é que todos nós construímos nossa identidade sobre qualquer coisa menos Jesus. Pode ser um sucesso na carreira, ou mesmo algum relacionamento, até mesmo levantar de maca e sair andando, como foi o caso daquele paralítico, Marcos 2. Sonhamos que aquilo poderá nos salvar do esquecimento, da desilusão, de mediocridade. Fazemos desse desejo nosso Salvador. Se nunca conseguimos realizar esse desejo, ficamos com raiva e nos sentimos vazios, infelizes. Todavia, se conseguirmos realizá-lo, acabaremos nos sentindo ainda mais vazios e mais infelizes. Isso porque distorcemos nosso grande sonho ao fazer dele nosso Salvador. E quando finalmente conseguimos realizá-lo, ela se volta contra nós. A cruz de Cristo soluciona este problema básico da vida humana. Como diz Filipenses, a exaltação de Cristo Jesus para receber o nome acima de todo nome, capítulo 2, versículo 9, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa até que altura o cristão suba na estima de sua igreja, comunidade, não importa a fama que ele tenha, o mundo ao redor dele, ele continua sendo apenas escravo comprado por Jesus, gozando de todas as bênçãos por ele concedidas por causa de seu gracioso amor. Paulo confessa que a cruz que ele abraçou na entrada de Damasco foi aquela em que ele perdeu todo o lucro que tinha amassado
ajuntado no judaísmo, passou a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considerou tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, por quem perdeu todas as coisas. A experiência da cruz, que foi o madeiro da maldição sobre o qual Jesus foi colocado pelo mundo e abraçado pelos pecadores como nós, o levantamos para ver, pasmado, a Jesus, nosso substituto, tomar a maldição em nosso lugar. Isso, diz Paulo, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Eu fui tocado a ver a pintura de Rembrandt, o reconhecido melhor pintor de todos os tempos. A pintura é da elevação da cruz para ser colocada naquele buraco no chão, no Monte Calvário. Ele pintou um monte de judeus, típicos judeus da época, e ajudando a levantar a cruz é um pintor, com todos aqueles apetrechos que o pintor usa, obviamente o próprio Rembrandt. Irmãos, essa é a mensagem da cruz que nós levantamos, essa cruz. Conclusão: o avivamento tem sua mola mestre nos benefícios alcançados na cruz por Jesus. Sem a cruz, ficaríamos sem esperança e sem Deus no mundo. Número 2, um avivamento se torna uma realidade quando o Espírito releva na experiência da morte de Cristo, sua crucificação e a minha participação nessa morte e crucificação em relação ao mundo que nós tanto almejávamos ganhar. Número 3, um avivamento quer dizer viver no poder do Espírito, a novidade de vida da ressurreição com Cristo. Evan Roberts, um jovem de pouco mais de 20 anos, foi o homem que Deus usou para transformar o país de Gales há 106 ou 7 anos atrás, 1904 a 5. Este jovem orava constantemente: ó Deus, me dobre, Senhor, me dobre. A resposta de Deus foi um notável avivamento, que milhares de pecadores foram transformados, os bares fecharam, as prisões não tinham mais presos, os guardas cantavam hinos enquanto dirigiam o tráfico, o trânsito, as igrejas e capelas ficaram superlotados. Não havia mais Bíblias, porque todas as Bíblias tinham sido vendidas. Meus irmãos, como aconteceu isso? Porque Deus fez o que Evan Roberts pediu. Ele lhe dobrou diante da cruz. Paulo, no avivamento pessoal, abandonou sua confiança e orgulho ao atingir o ápice da perfeição na justiça que ele tinha alcançado na lei. Ele ficou irrepreensível
depois de sua radical transformação, colocou a centralidade da cruz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus abençoe a todos nessa mesma experiência que o apóstolo Paulo descreveu em Gálatas 6, versículo 14. Pai amado, nós nunca, em toda a eternidade adentro, poderemos te agradecer, porque não há nenhuma expressão que pode valorizar o que Cristo fez por cada um de nós, o suficiente para poder comunicar quanto Ele fez por nós. Rogamos, ó Deus, que nós possamos viver vidas dignas dessa cruz, crucificando o próprio mundo para nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.